Olá, nossas saudações aos nossos amigos da Sociedade Espírita Jesus e dos demais irmãos que nos acompanham pela internet. É um prazer estar com os amigos novamente, conversando um pouco a respeito da doutrina espírita, essa doutrina que nos liberta ao mesmo tempo que nos consola. Como é de praxe, gostaríamos de convidar os irmãos a elevarmos o pensamento a Deus, numa oração, numa prece, buscando o amparo e a inspiração do alto. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, buscando o aconchego, a proteção, o amparo dos bons espíritos, a nos conduzirem de forma amorosa e fraterna nesse nosso encontro, nos inspirando boas ideias e fazendo com que possamos aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Que as palavras de Jesus, plantadas há 2 milênios atrás, frutifiquem em nossos corações e mentes, produzindo a árvore verdejante, a copa protetora, as flores perfumosas e os frutos que alimentam nossos corações e mentes com o sumo da espiritualidade e da elevação. Gratos pelo amparo do alto, pedimos a permissão de darmos por aberto nossa conversa, nossa atividade de hoje. Que assim seja. Então, conforme o contato com o Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Jesus, nos foi solicitado um comentário, uma conversa acerca do item 11, 12, 13, 11, 12, 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que tem como título Bem-aventurados misericordiosos. E o subtítulo dos itens que vamos conversar hoje tem como subtítulo Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é um comentário que Kardec vai fazer de 2 versículos do Evangelho de Mateus e depois do Evangelho de João. No item 11, temos o seguinte versículo. Não julgueis, pois para não serdes julgados. Porque, com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E no item 12. Então, lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher, que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. E lhe disseram, mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais.
Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Perdão. Então, é um trecho bastante conhecido, né? Alguns estudiosos do Evangelho questionaram na antiguidade a autenticidade desse versículo, porque alguns documentos e alguns livros antigos ela não aparecia. Então, muitos autores questionam também o texto está no Evangelho de João e a escrita ser muito ao estilo de Lucas. Mas a maioria dos exegetas, dos estudiosos das escrituras, concordam que esse trecho ele é autêntico. E traz uma imagem muito forte, a imagem dessa mulher trazendo para próximo de Jesus para que ele confirmasse o seu apedrejamento. E esse trecho aparece em muitas obras, em muitos filmes, peças teatrais, minisséries, até com algum equívoco, quando colocam na figura da mulher adulta a personagem de Maria de Magdala. Não é Maria de Magdala essa mulher. Até porque Maria de Magdala, o senso comum, a tradição, a traz como prostituta, né? Como, não como a mulher adúltera. Né? Ela tá como ela aparece como uma cortesã, não como uma mulher infiel que trai o cônjuge ou novo. Em filmes até bem famosos, assim, esse equívoco ou essa licença aparece. Tá? Não é Maria Magdala, a gente não sabe, os evangelhos depois não relatam o que foi feito, que destino teve essa mulher salva por Jesus. Mas é um episódio que se inicia com Jesus de manhã bem cedo, descendo do Monte das Oliveiras e indo para o templo de Jerusalém, ficando num dos pátios internos desse templo e ali ensinando. Jesus já era procurado por uma multidão que vinha em sua direção buscando consolo, ensinamento, que Jesus tirasse dúvidas a respeito das escrituras, dos ensinos a respeito da Torá e do seu cristianismo, da sua nova doutrina. Uma pequena multidão já rodeava Jesus logo cedo. E nisso, eles são surpreendidos por escribas e fariseus que traziam uma mulher para que ela, levando ela para o templo, para que ela fosse julgada pelos sacerdotes com relação ao crime que ela teria cometido, o crime de adultério. Vendo que Jesus estava ali, né, esse jovem, esse homem de origens humildes, sem grande tradição dentro da comunidade judaica, sem títulos de religiosos, que incomodavam muita gente, esses escribas e fariseus viram ali uma oportunidade muito interessante para tentar, para pegar Jesus em contradição e deixar ele numa situação difícil. Isso vai desde um comportamento comum ao oriental da época, onde o conhecimento se dava muito de forma oral e você testava o conhecimento da pessoa que era alvo de alguma ação educativa ou de uma troca de saberes, onde, através de perguntas, de um diálogo, você deixava a outra pessoa sem resposta. Isso visava saber as carências e até que nível ia o conhecimento do outro. Então, essas armadilhas, né, essas ciladas teológicas, filosóficas, eram bastante comuns naquela época, onde havia, na forma de uma disputa, como se fosse uma trova, né? Um repente,
onde buscava deixar o interlocutor sem resposta, sem saída para um determinado mistério ou uma questão teológica. Mas com Jesus ali era bem mais que isso. Os escribas e fariseus tentavam usar de artifícios, de armadilhas, para apanhar Jesus em contradição, deixá-lo numa situação difícil, desarmá-lo. Então, esses escribas e esses fariseus se aproximam de Jesus com essa mulher e comunicam o fato. Mestre, chamando Jesus de mestre, né, já reconhecendo que Jesus exercia uma determinada autoridade, mas de forma irônica, de forma ardilosa, para posteriormente colocá-lo numa situação de dificuldade. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejá-la. O que diz? Qual o teu veredito? E Jesus não dá bola. Segue, segundo o evangelista, escrevendo na areia. O verbo em grego quer dizer fazia uma lista. Então não se sabe o que Jesus escrevia. Né? Mas São Jerônimo dizia que Jesus passa a escrever os pecados ou as mazelas, os vícios de todos aqueles escribas e fariseus que tentavam Jesus ali, usando a mulher adúltera como um artifício, né? Como uma ferramenta para colocá-lo em contradição. Mas a verdade é que não sabemos o que Jesus escrevia. Né? Sempre sabemos que ele escrevia na areia, ignorando até esses doutores da lei. Tanto que eles têm que insistir para que Jesus dê o seu veredicto com relação à mulher adulta. Antes de seguir, é importante a gente falar com relação ao casamento e ao adultério à época de Jesus. Né? Porque o casamento não era um sacramento, como passou a ser somente a partir do século XI, para o cristianismo, e conforme é hoje, né, um sacramento religioso, um ritual religioso e um ato público, um ato legal de união entre duas pessoas. A época de Jesus não se dava assim. Né? Não existia para os judeus um rito de casamento, nem uma formalidade legal. Simplesmente as famílias acertavam a união e era pago um dote a uma das famílias, ou seja, uma das famílias ganhava dinheiro para que o casamento acontecesse, vendendo, né, para os valores de hoje, vendendo um de seus filhos para outra família. Então, não existia um ritual judaico, um rito para o casamento. Existia um acordo verbal, um trato financeiro, um contrato financeiro, e aí se dava um cortejo, onde a moça era levada por um cortejo de familiares e amigos à casa da família do noivo, e ali se dava uma festa. Então, isso era o casamento. Né? E o adultério, né, ou seja, a traição dessa promessa de fidelidade, né, era só da mulher. E valia desde quando o trato era firmado entre as famílias, desde o noivado. O homem não era considerado adúltero. O homem era permitido trair e era permitido a poligamia.
ter mais de uma esposa, quantas ele pudesse sustentar. Embora esses costumes já estivessem em decréscimo na época de Jesus, ainda muitos daqueles fariseus e daqueles escribas eram polígamos, tinham mais de uma mulher e também cometiam relacionamentos fora do casamento. Mas o adultério era considerado somente feminino. E ao crime de adultério, quando comprovado, estava na Torá, estava no Pentateuco mosaicos, em Levíticos e em Deuteronômios, a pena capital, a pena de morte para a mulher adúltera, que também estava em desuso naquela época, uma punição dessa monta por um crime dessa natureza. Mas ainda assim era praticado por alguns. Então, é nessa situação, né? Os casamentos eram praticamente, em muitos casos, a venda de uma mocinha, de uma jovenzinha de 11, 12, 13, às vezes até menos, né? Para uma família que ela não conhecia, para um homem que ela não conhecia. Né? Era praticamente uma criança, né? E era colocada numa situação dessas, sem sentimentos, sem afeto, muitas vezes sem até uma humanidade, onde essa mulher era maltratada, escravizada, subjugada, explorada pela família do seu esposo, em condições bastante difíceis, bastante duras. Tanto que muitas fugiam, procuravam o outro marido, cometiam suicídio. Então, era uma situação bem delicada. Então, os casamentos daquela época não se davam da maneira que nós temos hoje. E o adultério não era de ambas as partes. O adultério, a traição, a conjunção carnal com outra pessoa que não o seu marido, era considerado crime somente para as mulheres e era condenado e tinha na lei mosaica uma pena capital. Né? Como era manifestada essa pena não estava explícito. Né? Poderia ser por apedrejamento, poderia ser por enforcamento, das mais variadas formas. Ali no texto se fala na pedra, né? Se fala na questão do apedrejamento. Então, é apresentado a Jesus essa situação. Uma moça flagrada em adultério, levado por autoridades religiosas para o templo, nisso se encontra Jesus, e se pede a ele que solucione o problema. E isso traria para Jesus essa armadilha, né, da qual, na opinião, na mente dos fariseus e dos escribas, Jesus não tinha como sair. Né? Eles tinham pego Jesus numa armadilha. Por quê? Se Jesus condenasse a mulher, dissesse que ela teria que ser apedrejada, porque estava na lei, ele estaria contradizendo toda a sua doutrina, que era de amor e de perdão. Ele seria pego em contradição. Também ele teria cometido um crime, porque desde 70 anos antes de Cristo, a Palestina era subjugada, fora invadida e dominada por Roma. E particularmente ali naquela região próxima a Jerusalém, ela era governada por um intendente romano de nome Pôncio Pilatos, que somente ele tinha autoridade de decretar a pena de morte. O Sinédrio tinha uma condenação simbólica, mas quem determinava mesmo era Pôncio Pilatos. Então, Jesus não teria autoridade nenhuma se ele quisesse, nem passaria pela cabeça de Jesus, mas se ele quisesse, de condená-la à morte. Então, por um lado, Jesus entraria em contradição com a sua doutrina, se a condenasse, e um crime com relação a Pôncio Pilatos.
Por outro lado, se Jesus dissesse que ela não teria que ser condenada, assassinada, ele estaria infringindo a Torá, indo contra a lei de Moisés. A armadilha estava pronta, estava armada. E na visão dessas raposas, desses velhacos, né, Jesus não teria quis como sair dela. E Jesus segue escrevendo ali, enquanto que aquele grupo de religiosos, junto com uma pequena multidão que estava ali para assistir, ouvir os ensinamentos de Jesus, e mais outros que são atraídos pela confusão que se deu ali com as autoridades religiosas e a mulher e a moça flagrada em adultério, ficam todos esperando Jesus, que segue escrevendo na areia, não se sabe o que, mas escrevendo. Ante a insistência dos religiosos, que continuam instigando Jesus, Jesus olha para eles e diz: quem de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua evolução espiritual, Jesus desarma. Porque quem deles era puro? Quem deles era bom o suficiente para não ter nenhum pecado, nenhum vício, nenhuma imperfeição? E aí a situação se inverte, porque eles não poderiam apedrejar a moça à revelia de Jesus, porque não tinham autoridade para isso. Como já falamos, somente o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, tinha autoridade para isso. E eles mesmos ficaram com medo, porque se eles insistissem, aquele mestre, aquele homem do magnetismo e de uma doçura, ao mesmo tempo que de uma autoridade ímpar, poderia citar ante as multidões, para a multidão, os seus defeitos, a sua podridão, os seus pecados hipocritamente escondidos ante a sociedade. E aí os mais velhos, os mais velhacos, os mais adilosos saíram primeiro e depois os mais jovens. Até que, dado algum tempo, Jesus levanta a cabeça novamente e todos os religiosos, escribas e fariseus, tinham subido. Tinha ficado ali somente de pé a moça e a multidão permanecia ali. E Jesus pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? E não deixa nem a moça responder. E já emenda: quem te acusou? Ninguém te condenou? E a moça diz: não, mestre, ninguém me condenou. Jesus diz: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. E essa passagem vai trazer uma das sentenças mais conhecidas, mais famosas, mais repetidas do cristianismo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou, em algumas traduções, aquele que for puro, que atire a primeira pedra. Nos dando
um ensinamento, uma advertência muito importante, que nós costumamos ser condescendentes com as nossas próprias imperfeições e duros, inflexíveis com os defeitos dos outros. Esse é um dos grandes ensinamentos desta passagem e da importância dela ter sido incluída nos evangelhos. A indulgência, a nossa compaixão, a nossa empatia com os defeitos e as imperfeições dos outros. Se colocando no lugar com aquele que é alvo da nossa crítica. Como eu me agiria, como eu me comportaria nessa mesma situação? Nesse mesmo contexto, nesse mesmo episódio. Qual seria a minha reação? Como eu agiria? Numa certeza de que no mundo material que nós nos encontramos, muito dificilmente, em situações de excepcionalidade, nós detemos todo o conhecimento, toda a informação, toda a verdade a respeito de um episódio, que nos permite ter todo o conhecimento, toda a informação necessária para emitir um julgamento correto. Na maioria dos casos, possuímos fragmentos, versões, opiniões, um lado do que aconteceu, de um episódio, de um evento. Então, julgar é sempre difícil, é sempre complicado. Principalmente porque temos o hábito, o costume, o condicionamento, o vício de pesarmos demais quando julgamos o outro e aliviarmos em demasia quando julgados somos nós ou quando nos auto-julgamos. Jesus sabia do psiquismo do homem, do judeu da Palestina, que não é muito diferente do homem contemporâneo. E Allan Kardec vai, dos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer que a repreensão ao mal, o julgamento, a condenação de um determinado ato, tem dois objetivos, duas motivações. É condenar o mal, e a segunda é desacreditar a pessoa que está sendo alvo de uma ação julgadora. A segunda não tem justificativa alguma. Onde alguém está sendo vítima da maledicência, da crueldade, da calúnia, da intriga, para que, diminuindo aquela pessoa, o acusado talvez se sinta melhor, ou atinja objetivos escusos. Nada justifica isso. No entanto, quando se refere à primeira causa, devemos entender que quando Jesus nos convida a não julgarmos, não quer dizer que não se deva repreender o mal na terra, nas instituições, na sociedade, no nosso convívio. Porque sem isso não haveria progresso, não haveria evolução. A gente tem que ter cuidado, né? E não se apegar à letra que mata em detrimento da palavra que vivifica. Não buscar o sentido literal, explícito, em detrimento do ensinamento profundo que eleva. Não foi nesse sentido que Jesus nos orientou a não julgar de forma genérica.
porque ele mesmo combateu o mal. Ele, em muitos momentos, julgou as ações hipócritas, distorcidas, maléficas, cruéis, de fariseus, de escribas, de doutores da lei, de conquistadores romanos, com a finalidade de revelar aos homens os seus equívocos e semear o progresso. Quais eram as diferenças que davam a Jesus essa autoridade? Primeiro, a sua hierarquia moral. Ele dava o exemplo. Ele não condenava alguém por algo que ele já não fazia, não praticava. Então, o seu exemplo lhe dava autoridade moral para advertir as pessoas no erro, no equívoco. Em outro aspecto, era a sua intenção. Nunca de diminuir, nunca de constranger alguém, mas sim de educá-lo e que, com essa ação, promover o seu processo evolutivo, a sua transformação moral, através da percepção de um ato, de um comportamento equivocado. Então, a proibição de Jesus não é uma proibição absoluta. Ah, não se deve julgar ninguém. Não é bem assim. Não se deve julgar de forma leviana, não se deve julgar de forma hipócrita, não se deve julgar com segundas intenções, não se deve julgar condenando alguém por atos que eu próprio pratico. Não se deve julgar com crueldade, com arrogância. No entanto, quando o agente é sincero, o mal deve ser repreendido, deve ser corrigido, mas de forma amorosa, fraterna, sincera, didática, para que o que se promova não seja a revolta do orgulho ferido, mas uma ação verdadeiramente transformadora. Quando Jesus nos convida a refletir, dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, nos chama a atenção da intenção e dos valores, do exemplo, da moral que tem aquele agente que se apregoa a corrigir o outro, sendo que carrega consigo iguais ou maiores imperfeições. Que moral eu tenho para corrigir o outro se eu mesmo pratico os mesmos equívocos, se não coisas piores? Aquele que educa, que corrige, que aponta o caminho, deve já ter em si os atributos, os valores, os saberes, os conhecimentos que busca corrigir e transformar no outro. Fora isso, tudo seria teatro e hipocrisia. Vivemos em sociedade, a vida em coletivo serve para acelerar o progresso do homem, fazendo com que, corrigindo-nos uns aos outros, educando-nos uns aos outros,
exemplificando um para os outros, possamos caminhar e evoluir de forma mais rápida do que evoluiríamos se estivéssemos numa vida solitária, insular. Os espíritos, no livro dos Espíritos, nos ensinaram isso. Quando nos comentam e nos ensinam a respeito da lei de sociedade. No entanto, essa troca, ela deve ser sincera. E Jesus entendia, no nosso psiquismo, nas nossas imperfeições, no nosso momento, a tendência que trazemos, imperfeitos que somos, de mascarar as nossas imperfeições e de potencializar os defeitos do outro. Cabe ao cristão, e particularmente ao espírita, inverter esse processo, educar-se, para que possa potencializar no outro as virtudes, minimizando os defeitos do nosso irmão e diminuindo o nosso ego, o nosso amor próprio, a nossa autoimagem insuflada, o nosso ego exagerado, superalimentado, salientando a percepção e o combate às nossas imperfeições. E aí sim, de acusadores, passaremos a ser irmãos. Ao invés de atirarmos pedras, atiraremos soluções, exemplos e estímulos para que os nossos companheiros, os nossos irmãos, caminhem conosco a passos largos rumo à perfeição. Aquele que nos ama incondicionalmente, que não nos julga, nos entende, nos compreende, nos ama de forma completa, de forma incondicional, nos espera há milênios, de braços abertos, sem uma pedra nas mãos, sem um suplício, sem uma ferramenta, sem uma palmatória para nos castigar, nos dando oportunidades infinitas para a nossa redenção e para o nosso progresso. Que possamos todos largarmos o caminho, deixando as pedras de lado, para buscarmos o caminho da transformação solidária, da correção justa e amorosa, e da troca fraterna e amistosa de saberes e de conhecimentos. E aí sim, julgando com amor, condenando com justiça, mas acima de tudo, educando, amando, de forma solidária e empática, vamos construir uma sociedade melhor, um mundo regenerado, que dá mais condições a todos evoluirmos, progredirmos e caminharmos rumo à perfeição, rumo ao progresso moral. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Nossa conversa de hoje foi baseada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e também a obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastoreiro. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Como de praxe, convidamos os irmãos a encerrarmos a nossa doutrinária, nossa conversa, com uma prece em agradecimento. Pai amado, obrigado pelas oportunidades infinitas, onde nós,
antigos apedrejadores, hoje, alvos de lapidações e acusações, injustas, outras, exageradas algumas, trilhamos o caminho que busca construir a empatia, a solidariedade, a compreensão e a fraternidade em nossos corações. Que possamos hoje não sermos os julgadores cruéis, mas os observadores atentos que amparam e velam pela nossa educação espiritual e dos nossos irmãos. Gratos pelo teu jugo amoroso e orientação lúcida e carinhosa. E pedimos a permissão de darmos por encerrado os estudos e a conversa e o diálogo de hoje. Que assim seja. Muita paz a todos. Um prazer estar mais uma vez com os irmãos. Um abraço fraterno.